Olá! Vamos falar hoje um pouquinho sobre enxaqueca e seus gatilhos e desmistificar alguns que existem. É muito importante cada pessoa que tem enxaqueca identificar seus próprios gatilhos. Nós sabemos de alguns gatilhos realmente comprovados e existem alguns mitos em relação a principalmente alimentos, em que muitas pessoas fazem dietas muito restritivas, buscando eliminar todos os gatilhos alimentares. E na realidade nós sabemos que isso vem mudando ao longo do tempo. Há muito poucos gatilhos alimentares, na verdade. Na verdade, a dieta de quem tem enxaqueca deve ser uma dieta saudável, uma dieta com uma base mais anti-inflamatória, ou seja, com menos carboidrato, mais proteína, vegetais, frutas, uma dieta que tenha nutrientes. E alguns alimentos devem ser ingeridos até em maior quantidade, alimentos que contenham magnésio, vitamina B2, vitamina B6, coenzima Q10. Então, uma orientação nutricional, ela tem valor muito mais pelos alimentos que o paciente deve ingerir a mais do que realmente restrição. Existem alguns alimentos clássicos, como gatilhos, como chocolate, fruta cítrica, queijo amarelo, e realmente podem conter algumas substâncias que podem desencadear a dor, porém, geralmente não são eles os responsáveis em muitos casos. E muitas vezes também está ligado à quantidade. Por exemplo, eu dou um exemplo para os meus pacientes em relação ao chocolate. As mulheres, principalmente, gostam muito de chocolate. E não há proibição. Pode comer, mas não pode comer em muita quantidade. Em pequenas quantidades não há a menor restrição. Então, uma dieta ideal para o paciente que tem enxaqueca é uma dieta equilibrada, balanceada, estudada para aquele paciente, rica em nutrientes que podem ajudar na enxaqueca, como esses que eu falei. Evitar o jejum prolongado. O jejum é um grande gatilho. Então, no caso dos pacientes que têm enxaqueca, algumas estratégias de dieta, como por exemplo o jejum intermitente, ele deve ser evitado, porque o jejum é um gatilho muito frequente. Além dos gatilhos alimentares, né, que na minha opinião ficam muito restritos, nós temos o estresse. O estresse, ele é um grande gatilho e existem várias estratégias que podem ajudar. É claro que é impossível eliminar o estresse da nossa vida, mas existem algumas estratégias, o próprio exercício físico, isso tudo pode amenizar muito e ajudar no controle do estresse. A pessoa deve rever seus horários, rever o horário de dormir, o horário de acordar, rever as suas atribuições. Então o estresse ele tem que ser administrado com organização. Principalmente a gente percebeu o que nós somos capazes de fazer naquele dia. Não adianta a pessoa achar que ela tem como dar conta de um dia com uma agenda muito cheia e no final do dia estar passando mal, com dor de cabeça, e isso às vezes emendar para o outro dia e para o outro dia. Então, nesses casos, a pessoa tem que parar e rever os seus horários, a sua vida, o que vale a pena, o que não vale a pena, porque o tratamento, ele deve ser um tratamento preventivo, muitas vezes medicamentoso e não medicamentoso. E nós temos que fazer essa revisão para que o tratamento, não só o medicamentoso, dê certo, como também muitas vezes manter-se sem medicação com uma frequência de dor baixa. Então, identificar esses gatilhos é muito importante. Então, nós falamos sobre alimentação, sobre o estresse, sobre a menstruação, por exemplo. Existem várias estratégias que ajudam a evitar a flutuação hormonal, que é propriamente o gatilho que acontece na menstruação. Existem outros, como mudanças climáticas, falta de sono ou até sono em excesso, né? O paciente que tem enxaqueca,
ele geralmente não se dá bem com aquela dormidinha à tarde, aquele cochilo à tarde, pode acordar com a cabeça pesada. Se a pessoa tem sempre um horário para acordar, evitar acordar mais tarde ou acordar até mais cedo. Então, aquelas horas de sono, aquela regularidade, ela é muito importante. Então, na realidade, a palavra-chave para quem tem enxaqueca é disciplina, regularidade, não abuso de substâncias, como por exemplo o álcool. O álcool, ele é um gatilho quase que sempre. Porém, há estratégias que devem ser utilizadas se a pessoa, porventura, quiser tomar um vinho, por exemplo. Existem algumas estratégias: beber água, bastante água, ingerir alimentos antes de começar a ingestão de uma taça de vinho, por exemplo. Alimentos que contenham gordura, por exemplo, um pãozinho com azeite, ajuda a diminuir a absorção do álcool. Evitar bebidas gasosas junto, ou até uma própria bebida gasosa, como por exemplo o espumante. Por si só, o gás aumenta a absorção do álcool. Então, se for tomar um vinho, por exemplo, tinto, que é o que pode dar um pouco mais de dor de cabeça por causa, além do álcool, do tanino, beber bastante água, de preferência sem gás, comer antes, de preferência, algo que tenha essa gordura boa, né? O azeite, o pão com azeite, isso é feito em vários lugares do mundo, né? Na Itália, na França, isso é um hábito e não é à toa que esse hábito existe. Ingerir bastante água, comer durante todo o processo em que a pessoa estiver degustando aquela bebida, isso vai ajudar muito a não ter dor de cabeça durante ou logo após. Em relação a outros gatilhos, aí cada um evidencia o seu, né? Tem muitas pessoas que curiosamente referem alimentos específicos, como banana, por exemplo. Não há nenhuma comprovação científica de que a banana pode desencadear, mas eu ouço de alguns pacientes. Ouço também da cerveja, que determinadas marcas de cerveja desencadeiam mais do que outras marcas. Acho isso muito interessante, mas deve haver alguma substância química naquela cerveja que pode desencadear mais. Então, o mais importante e objetivo hoje de estar aqui conversando com vocês é justamente observar, cada um se observar e se observar com atenção. Lembrando que a enxaqueca é uma doença cerebral, é uma doença genética, a pessoa tem essa predisposição e esses gatilhos, eles são acionadores da dor, eles não são a causa. Então, eliminar um gatilho não é um tratamento direto na causa, é um auxílio. Nós vamos eliminando gatilhos, isso ajuda, mas muitas vezes não há como deixar de fazer um tratamento preventivo medicamentoso de acordo com a frequência de dor. Vamos voltar a falar sobre esse tema. Se quiserem mandar algumas dúvidas, a gente pode conversar mais adiante falando sobre as sugestões que vocês enviarem. Então, no caso da enxaqueca, lembrar que a disciplina em relação a horários, em relação à alimentação, comer sempre com intervalos regulares, alimentos sempre pensando na parte nutricional, fazer exercício físico, ter uma boa noite de sono, se preocupar em se organizar em relação ao estresse, aos horários. O paciente que tem enxaqueca, ele não consegue ficar sobrecarregado. Isso é um fato. E lembrar que a crise de enxaqueca, por si só, existe um período que chama pródromo, que vem antes da dor se manifestar, mas que na realidade já é a dor no cérebro sendo ativada. E nesse momento, um dos sintomas é a vontade de comer doce, por exemplo, bocejo, cansaço. Então, muitas vezes a pessoa come determinados alimentos, principalmente esses alimentos doces, e atribui a dor a esse fato, mas na realidade a dor já tinha começado. Então, ficar atento a esses detalhes para poder realmente detectar
verdadeiros gatilhos e não se privar de uma porção de coisas e alimentos e eventos e aquilo realmente não ser um gatilho para você. Não é um manual universal, cada um tem os seus próprios gatilhos e devem ser observados de forma muito cética e muito prática para que você não tenha que se restringir de muitas coisas na vida e principalmente coisas que dão prazer. Então, quero agradecer e voltamos a conversar em outro momento. Um abraço.